Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais ousadas do futebol recente. Imagina só o cenário. É um cenário de filme. Totalmente. Você é um dos jovens mais promissores do mundo, tá jogando no Real Madrid, e a Copa do Mundo tá ali, batendo na porta, faltam 6 meses. O que você faz? A lógica diria pra ficar quieto, né? Exato. Mas se você é o Endrick, a resposta é: pede pra sair. A nossa análise de hoje, baseada numa reportagem excelente do GE. Globo, vai desvendar os bastidores do empréstimo dele pro Lyon. E a grande questão é, isso foi desespero ou uma jogada de mestre? É a pergunta que todo mundo está se fazendo, porque no fundo tudo se resume a um único objetivo: a Copa do Mundo de 2026. Para um jogador do calibre do Endrick, não estar nessa lista não é uma opção. É um fracasso. E a situação dele no Real Madrid no final do ano passado era um sinal de alerta. Vermelho, piscando. O banco de reservas do Real é luxuoso, mas também pode ser um cemitério de sonhos para quem precisa de vitrine, sabe? Com certeza. Então o que a gente vai discutir aqui é a anatomia de uma decisão de carreira de altíssimo risco. Ótimo. Então vamos começar por aí. Pelo dilema em Madrid, a reportagem pinta um quadro bem claro. Final de 2025, Endrick voltando de uma lesão muscular bem chata. Aquela que o tirou de combate em julho? Essa mesma. Ele estava de volta, mas assim, sem ritmo, sem sequência de jogo, e a concorrência, bom, é o Real Madrid, né? Imagina. De um lado, você tem o Mbappé, que é uma máquina de fazer gols disputando a artilharia da Europa. Do outro, um garoto da base, o Gonzalo Garcia, que aproveitou justamente a brecha da lesão do Endrick e ganhou a confiança do técnico. E aqui a gente entra num ponto que eu acho fascinante, que é o dilema da visibilidade versus prestígio. É um cálculo que vai muito além do futebol. Como assim? A gente vê isso em todo lugar. Um executivo que troca uma multinacional gigante por uma startup. Um ator que recusa um blockbuster para fazer um filme independente. A pergunta é sempre a mesma. Você prefere ter o selo de aprovação de uma marca global, o prestígio, ou a chance de ser o protagonista da sua própria história? Entendi. O prestígio de dizer eu sou jogador do Real Madrid é imenso, mas ele não te coloca na convocação. O que te coloca é jogar, marcar gols, ser decisivo. E isso o Endrick não estava sendo. Mas me diz uma coisa, sair do Real Madrid, mesmo que seja por empréstimo, não é visto por muita gente como um passo atrás? Tipo, uma admissão de que você não deu conta do recado no maior palco do mundo? Tenho certeza que a primeira reação de muita gente foi essa. Ah, sem dúvida. E a pressão da imprensa de Madrid é brutal, especialmente com jovens estrangeiros. Eles podem te construir e te destruir na mesma semana. Pois é. Mas o que a decisão do Endrick e do staff dele mostra é uma maturidade impressionante. Eles entenderam que o jogo não era sobre o status de estar em Madrid em dezembro de 2025. O jogo era sobre estar na lista do Ancelotti para a Copa em junho de 2026. O foco era esse. Cada semana no banco era um passo para longe desse objetivo. A penúltima convocação, em março, era o prazo final. Se ele chegasse em março sem jogar, as chances seriam mínimas. Era literalmente uma corrida contra o tempo. Ok, então a decisão de sair estava tomada, era uma questão de sobrevivência na elite, por assim dizer. Mas a Europa é um continente de opções. Por que a França? Por que especificamente o Lyon? Não tinha um time da Premier League, talvez da Itália, batendo na porta de um talento como o Endrick? É aí que a estratégia fica mais interessante ainda. A reportagem do GE. Globo revela que o trabalho de convencimento do Lyon foi cirúrgico. E a peça-chave foi um dirigente do clube, o Matteo Luiz John. O que ele fez? O cara não mandou e-mail, não fez uma ligação. Ele pegou um avião, mais de uma vez, para se encontrar com os representantes do Endrick. Ele não vendeu um contrato, ele apresentou um projeto. E esse projeto se encaixava como uma luva nos critérios que a equipe do Endrick tinha estabelecido. E quais eram esses critérios? Primeiro, continuar na Europa numa das 5 grandes ligas, voltar para o Brasil segundo a fonte, nunca foi uma opção. Certo. Segundo, um clube que desse visibilidade, que jogasse competições europeias, que estivesse sob os holofotes. E terceiro, o ponto mais importante de todos, uma oportunidade real e imediata de ser titular absoluto, de ser o cara do time. E esse terceiro ponto é onde a história fica boa. A fonte traz um dado que é quase um roteiro de filme. Na época, o artilheiro do Lyon na temporada era um meio-campista. O tcheco Pavel Such. Exato. Isso é um diagnóstico completo. É como um hospital com uma placa na porta dizendo: precisamos de um cirurgião, urgente. Eles não queriam mais uma peça pro elenco. Eles precisavam desesperadamente de um finalizador. Exatamente. E os termos do acordo mostram como tudo foi pensado para essa missão de curto prazo. Empréstimo de 6 meses, só até 30 de junho de 2026. 6 meses? E o ponto crucial: sem opção de compra. Isso deixa claro pro Real Madrid. A gente só tá pegando ele emprestado para prepará-lo melhor para vocês. O Lyon pagou 1 milhão de euros e ainda arcou com metade do salário.
o que mostra o quanto eles estavam investidos no sucesso imediato. Foi um alinhamento perfeito de interesses. Perfeito? Endrick precisava do palco, o Lyon precisava do protagonista e o Real Madrid queria seu ativo valorizado e com ritmo de jogo para a Copa. E a escolha pela Liga Francesa também tem seu peso, né? A gente lembra que o último vencedor do prêmio de melhor do mundo, o Dembélé, joga lá no PSG. Não é mais uma liga secundária, os olhos do mundo estão ali. Em todos os detalhes. Foi uma decisão calculada. Eles não escolheram o clube mais rico ou de maior nome. Eles escolheram um projeto perfeito, onde a necessidade do clube encontrava a ambição do jogador. Uma verdadeira operação de guerra para colocar o Endrick na Copa do Mundo. Tudo isso, no papel, soa perfeito. Quase um plano de negócios. Mas a gente sabe que futebol não é planilha. A bola precisa entrar. A aposta deu certo na prática, ele chegou lá e correspondeu à altura de toda essa expectativa. Corresponder é pouco. A palavra é explodir. A reportagem descreve a rotina dele na França como quase monástica, de foco absoluto. Como assim? Ele mora a 20 minutos do CT, tem um chefe pessoal cuidando da alimentação e o tempo livre é em casa com a esposa, os cachorros e videogame. Ele mal viu a cidade de Lyon. É um atleta em missão. E essa dedicação se refletiu no campo de uma forma assustadora. Assustadora como? Me dá os números. Nos primeiros 4 jogos, 4 gols e uma assistência. Mas o momento que fez a Europa inteira parar para olhar foi o jogo contra o Metz. Ele fez um hat-trick. 3 gols. 3 gols na mesma partida. E aí veio o dado que quebrou a internet. Lá vem. Com esse feito, o Endrick, aos 19 anos e 6 meses, se tornou o brasileiro mais jovem a marcar um hat-trick nas 5 grandes ligas da Europa desde que essa contagem começou, lá na temporada 92-93. Espera aí, repete isso. O mais jovem, Superando quem? superando a marca de ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Ih! O Ronaldo conseguiu o primeiro hat-trick dele na Europa pela Inter de Milão quando tinha 21 anos. Para tudo. Isso é absurdo. A gente fala tanto do Endrick que às vezes a gente normaliza o que ele faz. Mas superar uma marca do Fenômeno, que para muitos é o maior camisa 9 de todos, com 19 anos, isso é coisa de outro planeta. É colocar seu nome na história de uma forma muito definitiva. E eu lembro de ver o Ronaldo na Inter, ele era uma força da natureza, imparável. Para um garoto de 19 anos superar uma marca dele, isso te dá a dimensão do que a gente está falando. Não é normal. Uau! E a repercussão foi imediata, validando a aposta. O técnico do Lyon, o português Paulo Fonseca, disse: Endrick é um jogador que compreendeu nosso estilo de jogo. Estou satisfeito. Satisfeito é um eufemismo, né? Com certeza. E a imprensa espanhola, que estava de olho, se rendeu. O diário AS manchetou: Endrick é um escândalo. O brasileiro liderou o Lyon. E para fechar, ele foi eleito jogador do mês de janeiro no campeonato francês. A resposta em campo não poderia ter sido mais clara. É como se cada gol, cada prêmio fosse um tijolo na construção desse caminho para a Copa. E, no fim das contas, tudo isso é um recado direto para uma pessoa, né? Um italiano que mora em Madrid chamado Carlo Ancelotti. Precisamente. O calendário agora é o grande protagonista. O próximo jogo é nesta quarta contra o Laval pela Copa da França. Cada partida é uma vitrine. Certo. Ele tem pouco mais de um mês até a convocação de março para os amistosos da seleção contra a França e a Croácia. E essa convocação, a penúltima antes da lista final, é o dia D. E qual é o ponto de tensão aí? Por que essa convocação é tão crítica? A matéria ressalta um detalhe que muda tudo. O Endrick ainda não foi convocado pelo Ancelotti na seleção. Verdade. Eles trabalharam juntos no Real Madrid, mas o treinador ainda não o chamou para vestir a amarelinha. Então, essa performance avassaladora no Lyon não é só para mostrar que ele está em boa fase. É uma apresentação formal. É ele dizendo: Mister, lembra de mim? Eu não sou só aquele garoto promissor do treino. Eu sou uma solução. Eu tô aqui pronto, decidindo jogos numa liga importante. Então ele não está pedindo uma chance. Ele está, na verdade, criando a justificativa para ser convocado. Ele está tornando a ausência do nome dele na lista algo muito difícil de explicar para a imprensa e para a torcida. É uma jogada de poder. Exato. Ele saiu de uma situação passiva, onde ele era uma opção num elenco estelar e dependia dos outros, para uma situação ativa, onde ele é o protagonista e o dono da própria narrativa. Ele tomou as rédeas. Ele não está esperando a sorte. Ele foi para a França criar a própria sorte. Em vez de ser um coadjuvante em Madrid, ele virou a estrela principal em Lyon. E isso, na cabeça de um técnico, muda completamente a percepção sobre um jogador. Amarrando tudo, então. O que a gente viu aqui não foi a história de um jogador dando um passo para trás. Foi o contrário. Foi a história de um atleta de elite com uma autoconfiança gigantesca, fazendo uma aposta calculada em si mesmo. Ele pegou o controle da própria carreira para escrever o roteiro que levaria à Copa do Mundo. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Uma pergunta para quem nos acompanha.
Esse modelo de empréstimo-missão, de curtíssimo prazo, para uma jovem estrela já consolidada, com o único objetivo de garantir ritmo de jogo para um grande torneio, Sim. será que isso pode se tornar um novo padrão para a gestão de carreira de atletas de elite no futuro? Ou a gente está falando de um risco tão absurdamente alto, uma aposta tão tudo ou nada, que apenas um talento geracional, um ponto fora da curva como Hendrick, poderia se dar ao luxo de correr e, mais importante, de ter sucesso?